Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um grande prazer te receber aqui mais uma vez. Me diga uma coisa, que horas são agora? Qual o horário que você está me assistindo? Pela manhã? Tarde? Noite? Madrugada? Na verdade, isso não é relevante. O que realmente importa são os números. Por acaso, eles são iguais? 11-11... 13-13, 20-20. Ao menos uma vez na vida você deve ter parado para ver as horas e se deparou com esse curioso fenômeno. Muitos dizem que isso acontece quando uma pessoa está pensando em nós naquele momento, quase como se fosse um sinal de forças maiores. Já outros acreditam que o significado pode ser bem mais complexo e tem a ver com o excesso ou a falta de sincronia com a vida. Mas então, qual a verdadeira mensagem que o universo quer nos passar quando as horas estão iguais no relógio? Para que a nossa viagem seja completa, primeiro você precisa conhecer um conceito que funciona como um dos pilares para esse assunto: a sincronicidade. Certa vez, um jovem teve um sonho em que recebia um escaravelho de ouro. Enquanto ele contava os detalhes para o seu psicólogo, o profissional escutou um barulho vindo de suas costas, diretamente da janela do consultório. O psicólogo se virou e percebeu que havia um inseto voador batendo contra o vidro, do lado de fora. Ao abrir a janela, ele conseguiu pegar o inseto em pleno ar e percebeu uma coisa curiosa. Você consegue adivinhar qual inseto ele capturou? Infelizmente, meu caro, não foi um escaravelho de ouro, apenas um besouro comum. Mas é aqui que está o ponto importante. Embora não fosse o mesmo inseto do sonho do jovem, era a correspondência mais próxima de um escaravelho que poderia aparecer no consultório. Um inseto que, ao contrário do que se esperava, sentiu a necessidade de entrar no cômodo justamente naquele momento em específico. Enquanto o jovem contava seu sonho, de acordo com o psicólogo analítico Carl Gustav Jung, isso não foi uma coincidência, mas sim uma sincronicidade. Jung foi o responsável por apresentar esse conceito pela primeira vez no final da década de 20. Seu objetivo era descrever circunstâncias que parecem significativamente relacionadas, mas que não possuem uma conexão causal. Podemos dizer que isso seriam os vários acontecimentos e coincidências da vida que não possuem uma explicação lógica, mas que ao analisar de perto, você percebe que fazem muito sentido. Alguma vez você já pensou em mandar uma mensagem para alguém? E antes de enviar, foi você quem recebeu uma mensagem da pessoa? Pois então, aí está mais um exemplo de sincronicidade. Esse tipo de episódio não é apenas uma coincidência. Além da situação aleatória, existe um padrão acontecendo por meio de relações ou eventos significativos. Quando olhamos para o relógio e vemos horas iguais, os fundamentos da numerologia revelam várias explicações para esse tipo de fenômeno. E não teria como ser diferente. Afinal, os números estão presentes em toda parte e nos acompanham a todo momento, seja direta ou indiretamente. Acredita-se que cada um deles tem uma espécie de vibração própria e que seja capaz de influenciar em muitos aspectos da vida de uma pessoa, desde a espiritualidade até a personalidade e relações pessoais. É por isso que os estudiosos da numerologia conseguem traçar diversos aspectos da vida, das dificuldades, dos desafios e do caminho de uma pessoa. No geral, as horas iguais abrem margem para vários tipos de interpretações, tanto específicas para cada uma das ocorrências possíveis, quanto de forma generalizada. Por exemplo, além da ideia de que alguém está pensando em você, há quem diga que as horas iguais são uma espécie de sinal de um anjo da guarda, ou a tentativa de um espírito ou entidade de estabelecer contato.
Além dos relógios, as sequências numéricas de 3 ou 4 números são chamadas de números dos anjos. E isso vale igualmente para as horas e para outros momentos da vida. Seria algo como 1111, 22, 22, ou apenas os números 4444. São sequências tão curiosas de acontecer que chamam a nossa atenção rapidamente, não é verdade? Nesse sentido, a numerologia vai dizer que essa é justamente a intenção. Esse fenômeno é visto como uma espécie de mensagem do universo espiritual, com o propósito de trazer sabedoria e direcionar a vida de um indivíduo. Agora, sendo verdadeiramente mensagens de anjos ou não, esse tipo de repetição traz significados diferentes de acordo com cada pessoa. Como exemplo disso, os números podem indicar que alguém tem que deixar alguma coisa de lado ou então que uma nova oportunidade está chegando. Caso um estudo mais aprofundado mostre que não são essas opções que estão em jogo, as horas iguais podem ser uma espécie de mensagem codificada do nosso próprio subconsciente. Como ele trabalha sem que tenhamos noção de algumas coisas, fazer com que olhemos no relógio sem perceber, justamente para ver horas iguais, seria uma forma de nos passar um lembrete. O que será que o seu cérebro está querendo dizer? O fato é que no meio de tudo isso, existe um método para interpretar mais rapidamente os números repetidos. Eu vou ensinar e depois você me conte nos comentários o seu resultado, combinado? Então vamos lá. Vamos supor que você olhou para o relógio, estava marcando 13 horas e 13, né? 13 e 13. Da mesma forma que o número 1 e o número 3 já são uma simbologia para você se atentar, a soma deles também não pode ser deixada de lado. 1 mais 3 mais 1 mais 3 é igual a 8. Sendo assim, se os números 1, 3 e 8 estão aparecendo constantemente na sua vida, investigue para saber o que cada um deles representa. No caso do número 1, há estudos que dizem que ele está relacionado com liderança e iniciativa. Já o número 3 tem a ver com criatividade e comunicação, enquanto o número 8 está envolvido com perseverança e responsabilidade. Agora, se pegarmos apenas o horário que deu início a toda a investigação, 13 e 13, podemos encontrar uma mensagem um pouco mais direta. Em algumas de nossas fontes, o 13 horas e 13 minutos, 13 e 13, passa a simples mensagem de que a próxima pessoa amada na vida de alguém será muito bonita. Em contrapartida, em outros portais, a mensagem desse horário fala sobre mudanças. Ela diz que é preciso partir em busca de novidades, desde músicas a novas comidas e pessoas, tudo para que a vida não caia em uma eterna melancolia, numa repetição. Deu para perceber a quantidade de significados que podem aparecer, não é? Além dessas possibilidades, há uma espécie de truque, caso a soma dos números das horas seja igual ou superior a 10. Por exemplo, digamos que você olhou para o relógio e viu 15 horas e 15 minutos, 15 e 15. Ao somar 1 mais 5 mais 1 mais 5, o resultado será 12. Dessa forma, ao invés de se atentar aos números 1, 5 e 12, a forma correta de analisar os números que estão aparecendo para você é somar os números que fazem parte do 12, isto é, 1 mais 2, que é igual a 3. O que 1, 5 e 3 representam? Como eu disse anteriormente, o 1 fala sobre liderança e iniciativa, enquanto o 3 envolve criatividade e comunicação. Já no caso do 5, a mensagem caminha em uma direção totalmente diferente e fala de aventura, liberdade e inquietação. Mas se pegarmos o conjunto completo 15 e 15, algumas fontes atribuem a sequência a um elogio especial que vai acontecer em breve no seu futuro. Por outro lado, o horário pode ter a ver com a forma com que a pessoa leva a vida, sempre preocupada com as opiniões dos outros e, aparentemente,
presa a um pensamento alheio. O 1515 está dizendo para você deixar de viver se preocupando com julgamentos e passar a tomar decisões a partir dos seus próprios sentimentos, chegando às suas próprias conclusões e seguindo suas próprias vontades. Eu poderia ficar horas por aqui falando sobre o significado exato de cada número e conjunto, mas como você sabe, o meu tempo por aqui é curto. Quem sabe eu não volto em outro momento para falar especificamente sobre cada uma das possibilidades numéricas, hein? Me diga nos comentários se você acharia interessante. No momento, o que eu posso falar é que os números repetidos não vão deixar de aparecer enquanto você não der ouvidos a eles. Olha lá. Caso uma pessoa não esteja percebendo os números nas horas, ela começará a vê-los em outros lugares, como placas de carros, notas fiscais, notificações de aplicativos ou até em números de telefone. Ainda que isso aconteça, não há motivo para se assustar. Todas essas sequências são apenas uma forma do universo dar um alô e te lembrar que você está no caminho certo ou que alguma mudança precisa ser feita o quanto antes. Qual dessas possibilidades mais faz sentido para você nesse momento? Me conte sua opinião e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!